Opa, vamos falar aqui hoje sobre o CapCut e o porquê que eu não acho que ele é o melhor software de edição, principalmente se você está iniciando ou se você nunca usou um software de edição na sua vida. O CapCut, diferente do Premiere, ele é um software de graça, ele é um software de edição gratuito, assim como o DaVinci Resolve, e eu vou falar um pouco dele mais pra frente. Mas o porquê que ninguém te leva a sério quando você fala que edita pelo CapCut, né? Editores profissionais que editam no Premiere, normalmente eles veem alguém que edita no CapCut e falam: porra, cara, sai desse programa, vai para um programa melhor. E isso é simplesmente porque o CapCut não foi feito para ser um programa de edição profissional. O CapCut surgiu como um programa de edição apenas para celular e ele até pode ter a versão para computador agora, mas ele surgiu como um aplicativo para celular de edição para as pessoas editarem os vídeos ali no próprio celular. Então, ele não foi criado com o intuito de ser um software de edição profissional. Ele foi criado com o intuito de ser um software acessível a todos, para qualquer pessoa que quisesse editar um vídeo para o Instagram ou algum vídeo para a escola, alguma coisa desse tipo, tivesse um software gratuito para utilizar. E ele é no formato freemium, então tem várias features que são de graça, mas as features legais, as features boas, elas são pagas. O CapCut surgiu no começo com uma promessa muito boa e com uma entrega muito boa na questão de legendas automáticas. Então, muitos editores usavam até o CapCut para fazer essas legendas automáticas, coisa que hoje em dia já não é mais tão novidade assim e qualquer software de edição tem legendas automáticas. O próprio Premiere tem legendas automáticas e eu acho elas melhores até que a do CapCut, porque você tem um pouco mais de liberdade para colocar os efeitos que você quiser. Porém, tem outra coisa que surgiu que eu acho que descarta completamente o CapCut até no nível amador. Muitos editores que usam o CapCut, na maioria das vezes, são amadores que não tratam a edição de vídeos como algo profissional. É até por isso que os editores de Premiere acham muito engraçado quando alguém fala que edita pelo CapCut, né? O Instagram, recentemente, ele lançou o Edits, que, cara, eu usei um pouco ele, inclusive eu usei ele para editar alguns anúncios meus e, cara, é simplesmente sensacional. Ele é muito bom, porque ele já é adaptado pro formato do Instagram, entendeu? Então, ele tem todas as bordas lá, né, dos limites que você não pode colocar elementos na tela para não sobrepor outros elementos como os likes ou o nome de usuário em cima, ou os comentários ou a descrição embaixo. Então tudo isso já é organizado para o Instagram. Eu acho que se você quer fazer edição mobile, principalmente para vídeos curtos, o Edits ele desbanca completamente o CapCut e ele tem todos os features dele de graça. Enquanto o CapCut você tem que pagar para ter certas coisas dentro dele, no Edits você tem tudo de graça. E é um aplicativo super completo e faz legendas muito boas e você consegue customizar todas as legendas. Passando aqui no meio do vídeo só para mostrar esse relato aqui do Thomas, ó. Fala galera, passando aqui para falar das minhas conquistas trampando a primeira semana como editor, depois da prospecção. Fiz 6K em 5 dias, então ele fez aqui 6 mil reais em 5 dias aplicando as coisas que eu ensino. Então, se você quer fazer como ele, entrar no mercado internacional, ter uma boa fonte de renda em dólar, no meu treinamento, o Remote Editors Academy, eu te ensino tudo isso, tá? Eu te ensino como encontrar esses clientes gringos, né? Quais plataformas e quais servidores do Discord eu uso para prospectar esses clientes. Também te ensino a criar um portfólio em inglês, mesmo que você nunca tenha editado para nenhum cliente gringo. Te ensino como criar uma rede social, como pagar seus impostos, como receber esse valor em dólar. Tudo isso tem no meu treinamento, né? Então, aqui na descrição tem um link dele e você pode ver lá os conteúdos, tudo que eu ensino, se faz sentido para você. E se você tiver interesse, eu te vejo lá nas aulas. Tá, Vitor, beleza. Mas isso aí é mais para pessoas amadoras que querem editar vídeos ou sei lá, quer editar um anúncio, um Reels de maneira mais rápida no próprio celular, né? Grava no iPhone, já edita no Edit, já posta no Instagram. Mas e para quem quer ir para o nível mais profissional, realmente trabalhar com edição, editar vídeos longos de várias horas, eu acho que os melhores softwares de edição do mercado hoje em dia para esse tipo de nicho, edição profissional, é o Premiere e o DaVinci. E eu ainda acho que o Premiere é o top 1. Eu acho que o DaVinci ele é uma boa opção caso você não tenha dinheiro para pagar o Premiere ou você não tenha conseguido instalar o Premiere craqueado, que vamos ser sinceros, é muito fácil instalar o Premiere craqueado hoje em dia, mas se você não conseguiu baixar o Premiere craqueado, ainda dá para você começar com o DaVinci, obviamente. O DaVinci não chega nem aos pés do Premiere, primeiramente que o DaVinci não tem legendas automáticas, que é uma coisa que ajuda pra caramba no fluxo de edição, além de todos os outros features que o Premiere está implementando, inclusive features de inteligência artificial. Eu vou falar um pouco mais de inteligência artificial nos softwares
mais pra frente nesse vídeo. Tem coisas no Premiere hoje em dia de inteligência artificial, como por exemplo, estender uma música, gerar mais vídeo ou mais imagem, caso a imagem não seja suficiente para determinado trecho do vídeo. Tudo isso tem no Premiere já, coisa que o DaVinci não está implementando muito, né? O DaVinci não tem muitos features de inteligência artificial como a Adobe está fazendo. Enquanto o CapCut, que surgiu com uma promessa muito boa, que ia ser um software mais focado para IA, ia ser um software mais focado em legendas automáticas, automatizando vários processos. Qualquer processo um pouco mais elaborado, ele vai te dar um pop-up para você pagar o software. Então, o CapCut deixou de ser aquele programa gratuito e agora eles estão tentando monetizar em cima do programa, porque foi um sucesso astronômico, né, principalmente para editores amadores, e agora qualquer feature um pouco mais elaborado, um pouco mais trabalhado, um pouco mais bem feito, ele é pago. Então, para mim, o CapCut já deixou de ser um programa gratuito de edição. Apesar de que se você só precisa fazer coisas muito amadoras e você não quer trabalhar com edição, você ainda pode continuar no CapCut. Mas se você chegar num gringo falando que você edita pelo CapCut, ele não vai te contratar, tá? Ele não vai te contratar mesmo. Na verdade, tem alguns gringos que não contratam nem editores que editam no DaVinci ou no Sony Vegas ou no Final Cut. Eles contratam apenas editores que editam no Premiere, porque é mais fácil para o fluxo de trabalho. Muitos clientes que eu já tive, às vezes eles nem pediam um arquivo renderizado, eles pediam o projeto no Premiere, para que eles mesmos renderizassem e fizessem algumas alterações. Sem contar que se você está trabalhando em conjunto com outros editores, a maioria dos editores gringos eles usam o Premiere. Então é mais fácil você enviar um arquivo do Premiere para o editor, entendeu? Então, principalmente se você está trabalhando numa equipe grande, para um youtuber sério que tem uma empresa já construída, já bem elaborada, ele vai te pedir o Premiere como requisito. Cara, existem pouquíssimos requisitos quando se trata de prestar serviço para gringo. O único deles, provavelmente, é você editar no Premiere, cara, entendeu? Enquanto tem profissões que te pedem uma faculdade, que você vai passar anos nela, e muitas vezes você vai ter que até fazer uma faculdade paga e vai gastar 12, 24, 36 mil reais para se formar nessa faculdade, o único requisito para você se tornar um editor é você ter o Premiere, entendeu? É uma barreira de entrada super baixa e às vezes as pessoas nem isso querem. As pessoas nem ter o Premiere, elas querem. Porra, cara, tu tá entrando numa profissão que só te pede para ter o Premiere e você não quer ter o Premiere, entendeu? Enquanto tem várias outras profissões aí que vão te pedir graduação, pós-graduação, especialização, a única coisa que o editor de vídeo pede é que você use um software profissional como o Premiere. E você nem quer fazer isso. Daí é complicado, né? Outra coisa, eu falei sobre inteligência artificial. Tem outros softwares que surgiram no mercado com promessas muito interessantes em cima de inteligência artificial e automação nos processos de edição. Poucos deles cumpriram alguma coisa e eu vou dizer que a Adobe ela está muito à frente de todos esses softwares. Quando se trata de inteligência artificial, você pode ver que as empresas mainstream, elas têm muito mais avanço nisso, porque elas têm muito mais caixa, elas conseguem investir mais em equipe e em tecnologias mais avançadas. As melhores IAs que tem hoje em dia, por exemplo, a melhor IA que eu acho que tem hoje em dia é o Anti-Gravity. E é do Google. A melhor plataforma para você fazer anúncios com muita IA embutida é o Meta, né? Na versão Andromeda dele, o Meta Ads. É o melhor lugar para você fazer anúncios, tem muita inteligência artificial ali. Eles têm muitos dados, eles têm muito dinheiro, eles conseguem investir nesse tipo de coisa. O melhor software de edição com inteligência artificial hoje em dia, Adobe. Softwares da Adobe. A Adobe implementou muita coisa de inteligência artificial no Premiere 2026 e vai continuar implementando, porque eles têm caixa, porque eles têm dinheiro para fazer isso. Eles não são uma companhia, eles não são uma empresa indie que estão lançando alguma coisa revolucionária no mercado. Não, eles já revolucionaram o mercado e eles vão continuar revolucionando. Eles têm caixa, eles têm muito dinheiro para investir nesse tipo de coisa. Então, por mais que surja outros softwares com outras promessas falando que vão revolucionar o mercado, vão lançar um software que edita automaticamente para você, que automatiza vários processos com IA, dificilmente essa promessa vai ser cumprida, porque eles não têm o mesmo caixa que a Adobe. E quando a Adobe vê que tem algum software no mercado que está se destacando muito nessa parte, o que eles vão fazer? Eles vão lá e vão comprar. Tinha uma IA, a Manus, que na minha opinião era uma das melhores IAs, ela era muito boa, entendeu? Ela estava crescendo, estava em alta, estava se destacando. O que aconteceu? O Meta foi lá e comprou. É sempre assim, cara. Quando alguma empresa se destaca, ela é adquirida por uma empresa maior, entendeu? Então,
se mantenha nas empresas maiores, entendeu? Se mantenha na Adobe, porque usando um software da Adobe, você vai ter certeza que tudo de mais avançado tecnológico que tem no mercado vai ser implementado na Adobe cedo ou tarde. Vai ser implementado no Premiere, vai ser implementado no After Effects. O Premiere tem vários novos features que ajudam pra caramba na edição que eu não vi em nenhum outro software, entendeu? Estender uma música, fazer máscaras automáticas, tudo esse tipo de coisa são coisas que a Adobe implementou no Premiere que não tem em nenhum outro software. Os outros softwares ainda estão presos naquela legendinha automática, entendeu? Em remover fundo, essas coisas básicas, enquanto a Adobe sempre está indo cada vez mais e mais para frente com cada vez tecnologias melhores no software dela. Quando você é um editor de vídeo profissional e você quer ser tratado como profissional realmente, você tem que usar um software profissional. Não dá para chegar num cliente gringo e falar que você usa o Wondershare, que você usa o Filmora, que você usa... Eu acho que o Wondershare e o Filmora é a mesma coisa, né? Que você usa o CapCut, entendeu? Os caras vão olhar para isso e falar, porra, cara, por que você não tem o Premiere, entendeu? Eu vou contratar outro cara ali que tem um software que é mais atualizado, que é o melhor, que é o que eu uso na minha empresa, que todos os outros colaboradores, todos os outros editores que eu tenho usam Premiere. Por que eu vou contratar você que usa o CapCut, entendeu? Você não vai ter uma boa sincronia com essas outras pessoas. Então, para todo mundo aqui que comenta, que fala que usa outro software de edição, seja qual ele for, o DaVinci, o CapCut, o Sony Vegas, nem a Sony Vegas mais, né? Eu acho que outra empresa comprou, acho que a Boris comprou o Vegas, então agora é Boris FX Vegas. Qualquer um desses softwares eu recomendo você não usar, eu recomendo você ir para o Premiere o mais cedo possível para você se acostumar com o software e para você estar no mesmo nível que os outros editores internacionais, porque todo editor internacional usa o Premiere, tá? Se você for na bolha de Twitter dos editores internacionais, você vai ver que todo mundo lá está usando o Premiere. Então você deveria também. Você tem que seguir o que os profissionais da área estão usando. Cara, inúmeros trabalhos que eu já apliquei, eles perguntavam qual software eu usava e eles queriam que eu usasse sempre o Premiere. Inclusive na época que eu usava o Premiere craqueado, teve alguns jobs até que eu não fui aceito porque eu usava o Premiere craqueado. Eles só aceitavam pessoas que tinham o Premiere original. E vamos ser sinceros, é uma barreira de entrada muito baixa, rapaziada. Eu acho que no plano estudante, o Premiere fica uns 100 reais por mês, talvez até menos que isso, eu não sei. Mas mesmo assim, é um valor bem baixo, se comparado... Eu não tô falando que é um valor bem baixo assim no geral, ele é provavelmente o software de edição mais caro do mercado. Porém, é um valor baixo comparado com a barreira de entrada de outras profissões. Outras profissões vão pedir graduação. Outras profissões vão pedir diploma. O editor de vídeo, a profissão de edição de vídeo, a única coisa que ela te pede é um software profissional. É só isso. Ter o Premiere original, ter um Premiere atualizado é um investimento e pode botar muito dinheiro no seu bolso. Então, toda vez que alguém perguntar aqui qual software de edição que eu acho melhor, se dá para começar no CapCut, se dá para começar com o DaVinci, eu falo, cara, dá um jeito de conseguir um Premiere. Ou paga o original, ou dá um jeito de achar ele craqueado em algum lugar. Essa é a minha dica universal aqui. Editor de vídeo profissional tem que usar Premiere. Bom, mas eu acho que é isso. Era só eu dando o meu ultimato aqui sobre software de edição de vídeo e a minha opinião sobre. Sempre vou recomendar o Premiere. Acho que é o melhor do mercado. A Adobe é a maior empresa de software, né, para pessoas criativas, para pessoas que querem fazer artes, designs, vídeos, qualquer tipo de coisa. A Adobe é a principal nisso. Eu acho que você deveria estar usando os softwares dela se você quer estar junto com o mercado internacional. Mas eu acho que é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo.